Quando um sistema químico no qual ocorre uma reação química reversível se encontra num estado de equilíbrio, o que em rigor só é possível se não houver trocas nem de matéria nem de energia entre o sistema e o exterior, as concentrações dos reagentes e dos produtos envolvidos na reação mantêm-se constantes ao longo do tempo, não existindo alterações visíveis no sistema. O facto de as propriedades macroscópicas de um sistema químico em equilíbrio não sofrerem alteração pode sugerir que terá deixado de ocorrer qualquer reação. No entanto, a nível molecular, tanto a reação direta, na qual os reagentes se convertem em produtos, como a reação inversa, na qual os produtos se convertem em reagentes, continuam efetivamente a dar-se em simultâneo, ocorrendo ambas à mesma velocidade. O equilíbrio químico não significa, portanto, ausência de reação. Assim, num sistema químico em equilíbrio, os reagentes e os produtos encontram-se todos presentes, em simultâneo, em concentrações que não variam ao longo do tempo. O equilíbrio que se estabelece num sistema químico é dinâmico porque temos aqui 4 alternativas, vamos ter que selecionar uma, mas antes de o fazermos, vamos fazer uma pequena revisão sobre equilíbrio químico, constante de equilíbrio. Vamos falar sobre equilíbrio químico, constante de equilíbrio. Suponhamos um sistema reacional constituído por componentes, por exemplo, A, componente B, componente C, componente D. O que são estes componentes? A e B, por definição, são reagentes. C e D, por definição, são produtos da reação. Esta dupla seta significa que a taxa da reação no sentido direto é igual à taxa de reação no sentido inverso. As letras minúsculas, como já deve ter reparado, são os coeficientes estequiométricos dos componentes respectivos. Quando temos uma equação química escrita desta maneira, queremos dizer que o sistema é um sistema que atingiu o estado de equilíbrio ou que eventualmente pode atingir um estado de equilíbrio. Se o sistema atingir o estado de equilíbrio a uma determinada temperatura, é possível então definir aquilo que se designa por constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, para este sistema, por exemplo, é um quociente entre o produto da concentração dos produtos da reação. Repare-se, temos aqui a concentração do componente C elevado ao coeficiente estequiométrico na situação de equilíbrio. Portanto, tinha dito, é o produto das concentrações dos produtos na situação de equilíbrio elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Por isso é que está também aqui a concentração de D na situação de equilíbrio elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. No denominador fica o produto das concentrações dos reagentes, também na situação de equilíbrio, cada uma elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico. Esta constante depende unicamente da temperatura a que está o sistema reacional. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Consideremos, por exemplo, que um grupo de pessoas, ou uma pessoa, alguém preparava em Lisboa um sistema químico constituído pelos componentes A, B, C e D. Podia prepará-lo de diversas maneiras, poderia, por exemplo, inicialmente colocar unicamente no reator o componente A e o componente B. O que é que iria acontecer? Pois o sistema evoluiria no sentido da formação dos produtos da reação e formaria C e D. Se, por exemplo, iniciasse o sistema com os componentes C e D, após atingir o estado de equilíbrio, iria obter também componentes A e B. A determinada altura, o sistema entraria no estado de equilíbrio. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a taxa da reação direta igualou a taxa da reação inversa. Por vezes também se fala a velocidade da reação direta igualou a velocidade da reação inversa.
A nível macroscópico, não há alterações, por exemplo, de concentração, da cor, eventualmente se o sistema for colorido, a cor manterá sempre mais o mesmo aspecto. Não vai haver alterações de pressão, por exemplo, se o sistema for gasoso, nem alterações de volume. Mas a nível microscópico, o que é que está lá? A nível microscópico, nós temos moléculas, por exemplo, moléculas de A, moléculas de B, moléculas de C e moléculas de D. E como é que estas moléculas se comportam a nível microscópico? Pois têm movimentos de agitação, de vibração, chocam entre si, porque a nível microscópico a matéria tem energia cinética, microscópico e não microscópico. Há energia cinética média das partículas, porque o sistema está a uma determinada temperatura. E, portanto, se elas se agitam, elas podem eventualmente chocar umas com as outras. E ao chocar umas com as outras, pode ser um choque que conduza, por exemplo, se C chocar com D, que dê, por exemplo, origem a A e a B e vice-versa. O que quer dizer que, então, a nível microscópico, a reação não está parada, a reação continua. Unicamente a taxa da reação, nos dois sentidos, igualou-se. Portanto, a formação, a taxa da reação para formar produtos da reação igualou a taxa da reação para formar reagentes. Portanto, a nível microscópico, muita atenção, a reação continua a dar-se nos dois sentidos. Não seria difícil compreender dizermos, o sistema atingiu o estado de equilíbrio, parou, tem uma composição definida, não há mais reação nenhuma. Então, e os choques entre as partículas? Não podem originar outra vez os reagentes? E os reagentes originar os produtos da reação? Claro que se o fizerem, falo-ão, mas respeitando aqui esta constante de equilíbrio, ou seja, esta constante não varia. Portanto, esta grandeza macroscópica mantém-se. As concentrações dos reagentes vão se manter, atingido o estado de equilíbrio a uma determinada temperatura. Suponhamos que um outro grupo de cientistas, por exemplo, preparava este sistema, mas em Tóquio. Não comunicavam entre si, a única coisa que eles sabiam é que o sistema preparado em Lisboa e o sistema preparado em Tóquio tinham em comum o facto de terem sido preparados à mesma temperatura. Por exemplo, em Tóquio introduziram no sistema o componente C e o componente D. O que é que acontece? Bom, o sistema evolui para a situação de equilíbrio e vai originar componente A e componente B. A determinada altura atinge-se o estado de equilíbrio. Sabemos que a nível microscópico a reação continua a processar-se. A taxa de reação direta e a taxa de reação inversa é que se igualaram. Mas se o sistema em Tóquio e em Lisboa se os sistemas em Tóquio e em Lisboa foram preparados à mesma temperatura, então os cientistas, ou quem o preparou, se determinar a constante de equilíbrio, tem uma garantia. É que a constante de equilíbrio para estes sistemas tem, aliás, o mesmo valor. E tem o mesmo valor porquê? Porque a constante de equilíbrio não depende da maneira como se preparou o sistema, depende sim da temperatura a que o sistema foi preparado e, portanto, da temperatura a que o sistema atingiu o estado de equilíbrio. Fixe isto, é muito importante para resolver algumas questões. Podemos então dizer que para a mesma temperatura existe uma relação quantitativa igual aos inúmeros estados de equilíbrio. Essa relação chama-se constante de equilíbrio K, que é esta constante que nós já referimos aqui. Depois de termos feito a revisão, estamos em condições para selecionar a alternativa correta. Portanto, o equilíbrio que se estabelece num sistema químico é dinâmico porque as concentrações dos reagentes e dos produtos se mantêm constantes ao longo do tempo. De facto, quando se estabelece o equilíbrio químico, as concentrações dos reagentes e dos produtos mantêm-se constantes ao longo do tempo. Mas isto não é
uma visão microscópica. Nós temos que explicar que o equilíbrio químico é dinâmico porque as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente, com a mesma taxa. Vamos ver então a opção B. Não existem alterações visíveis no sistema. Bom, isto continua a ser uma visão macroscópica do sistema e não explica porque é que ele é dinâmico. Tanto a reação direta como a reação inversa se continuam a dar. Aqui sim, a nível microscópico, de facto, isto é o que se verifica e por isso é que se diz que o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Esta será a opção correta. A opção D. Os reagentes e os produtos se encontram todos presentes em simultâneo. Eles podem encontrar-se todos presentes em simultâneo, no entanto, o sistema pode nem sequer ainda ter atingido o estado de equilíbrio. Portanto, a resposta correta é a resposta C.